Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro em que estamos aprendendo com o livro Convites aos Corações, ditado pelo Espírito Sheila, ao médium João Nunes Maia, pela editora Fonte Viva. Eu, Helder Canto. E eu, Paula Beatriz, desejamos a todos as boas-vindas e que Jesus possa iluminar os nossos corações, nos dando entendimento, para hoje estudarmos o capítulo número 7, Trabalho à Distância. Esse convite ao coração que Sheila vai nos fazer para refletirmos sobre o trabalho, porque tantas vezes nós imaginamos que trabalho é aquela ação remunerada em que estamos lá batendo cartão, assinando o livro de pontos, chegando no horário certinho e saindo no horário devido. Mas aqui ela fala sobre o trabalho à distância, nos lembrando que há muitas moradas na casa de meu Pai, já dizia Jesus, e de todas essas moradas, destes mundos habitados mais longínquos, há espíritos trabalhando, e há vibrações amorosas desses espíritos que chegam até nós. Sheila inicia aqui neste capítulo nos dizendo que a ação do Espírito não tem barreiras que possam interromper o seu labor edificante e que a alegria é a felicidade de fazer o bem onde quer que seja. Então que como a casa do Pai é o universo, essas muitas moradas e esses muitos habitantes, eles estão sempre em preces, direcionando a todos os mundos. E desde quando fazemos a prece em direção a esse mundo, a resposta não se faz esperar. É o batei e abrir-se-vos-á de Jesus. E quantas pessoas, diz ela, não são beneficiadas por orações que chegam destas outras esferas? São conjuntos de almas que se reúnem orando e projetando forças espirituais em favor da Terra e em direção à Terra. Veja que trabalho extraordinário, realizado às distâncias inimagináveis deste universo extraordinário, mas que nos chegam todos os dias como bênçãos. E nós vamos encontrar no livro Canção da Natureza algo neste sentido, onde o Espírito Caína nos fala sobre o ar que circula, dizendo que o ar é um benfeitor comum que se movimenta permanentemente em torno da Terra e que os raios solares que descem ao planeta em missão especial de alimentar todas as coisas e todos os seres atingem o colchão de ar que ampara e alimenta a humanidade, enriquecendo-o com a força divina em divina tarefa de sublimar todos os elementos de vida na natureza. Então olha que coisa extraordinária, juntando as duas informações das esferas espirituais, dos muitos planetas, das muitas moradas, há espíritos trabalhando à distância, chegando até nós estas bênçãos, junto com os raios solares, junto com o ar, que espalha sobre a terra inteira estas bênçãos de trabalho, em nosso benefício e de toda a natureza. Então, quando nós nos harmonizamos com esses benefícios, nós também trabalhamos à distância, assim vai nos falar Sheila. E Sheila coloca aqui para nós o que é oração, que muitas vezes nós temos como algo sincero que sai do nosso coração. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, dentro da doutrina espírita, que pode ser o louvor, pode ser pedir ou agradecer. Mas sabemos que não são pelas muitas palavras, e ela nos coloca isso aqui também, que não é somente decorar frases com palavras escolhidas e entregar ao vento, jogar aí no universo. A oração tem um poder que vai ultrapassar muitos entendimentos e faz-se necessário que nós oremos, mas não com essa falácia, só com a repetição de palavras, mas com os sentimentos. Ela nos diz que é uma consciência como que divina
acionando os sentimentos mais profundos, onde trabalha o coração no impulso do amor. Então a oração é muito mais do que essas simples palavras, mas são sentimentos que nós devemos impregnar. E assim o trabalho à distância passa a ser feito por aqueles que confiam nos estímulos de Deus. Então, neste ensino evangélico que Sheila vem nos lembrar aqui neste capítulo, do bater e abrir-se-vos-á, do pedir e obtereis, do buscar e achareis, é quando nós entramos nessa dimensão do buscar, nós nos sintonizamos com esse trabalho à distância, vindo de todas as esferas. Mas o que é esse trabalho? Como na nossa oração nós podemos trabalhar? Como nos beneficiar do trabalho à distância, realizado pelos Espíritos, pelas comunidades de todos os homens, e também nós, trabalhando com a nossa oração, podemos realizar esses trabalhos à distância. Como entrar nessa sintonia de sentimento, como fazer o nosso coração vibrar nessa sintonia do amor, né, Elna? Ela vai colocar que é no campo de força que fazemos com a vivência das virtudes. É onde se encontra a harmonia e de onde podemos tirar tudo o que nos possa ser útil como em favor dos outros. Ou seja, é viver virtudes. Mais do que falar que somos virtuosos, mais do que desejar, querer, é viver. E pode-se trabalhar por muitos meios. Então, olha só. Primeiro, ajudando os outros, desde que se eduque os pensamentos, se discipline os sentimentos, se adestre a fala e se viva os preceitos do livro dos livros, o Evangelho. Então vamos recapitular o que Sheila vem fazer como convite aos nossos corações. Para ajudar os outros, precisamos educar os pensamentos, disciplinar sentimentos, adestrar a fala e viver o Evangelho. E isso é muito importante, quando a gente lembra que essa vivência do Evangelho, nós temos o modelo Jesus. E a gente pode se lembrar de tudo quanto Jesus praticou para que a gente se espelhe nele. Porque ela coloca que tudo que Jesus fazia, ele gerava um ninho energético de amor. Então, na sua pureza mais imensurável, Jesus trazia isso junto dele, na sua passagem pela terra. E é onde nós podemos nos espelhar, e é onde nós temos, através dos nossos, desse trabalho íntimo que devemos fazer para conosco, nessa disciplina de pensamento e educação dos nossos sentimentos, tomar como exemplo Jesus através também da doutrina espírita que muito vem nos ensinar. É aqui que então Sheila coloca para nós esse convite aos corações, que é esse trabalho em favor dos nossos sentimentos que às vezes são desordenados, os vícios que nós ainda trazemos e precisam ser trabalhados, porque nós somos cheios de ferimentos morais ainda. Nós ainda temos dificuldades pelo que nós já passamos, pelos nossos sofrimentos, as angústias do dia a dia, de entrar nessa sintonia de harmonia com Jesus e de harmonia com todo o plano espiritual e com esse fluido cósmico universal. O que nós precisamos então é desse trabalho que vai nos elevar para esse nível da harmonia. Lembrando que, aqui Sheila, que nós não podemos deixar que se passe um dia sem que as nossas mãos gerem trabalho em nossos caminhos. Por quê? Esse é o convite aos nossos corações. Porque esse trabalho é que promove diariamente as realizações, valores, como que sementes que nos levarão a colher aquilo que plantamos. Esse trabalho que Sheila aqui nos sugere como um convite é também um remédio, é um bálsamo, Ela aqui vai nos lembrar quantas vezes a gente começa um dia triste, desanimados, sem vontade, às vezes, mais um dia pesado. E ela coloca assim: o melhor remédio
para um triste começo de dia é o trabalho. Quando se é atingido pela ofensa invigilante de alguém, é o trabalho que nos faz esquecer os ferimentos morais. Isso não é verdade? Às vezes a gente está triste, fica pensando aquilo. Mas a pessoa não devia ter falado assim comigo, ela me chateou. A gente trabalha e aquilo vai passando. Ocupamos a mente, né? A mente desocupada, já diz o ditado. Então, quando as coisas não dão certo como almejamos, não nos aborreçamos e trabalhemos. Então, esse trabalho é um remédio. Veja, não é o trabalho de ofício, mais uma vez aqui lembrando, é o trabalho das virtudes bem vividas, é o trabalho da educação dos sentimentos, é o trabalho de observar a nossa fala, é o trabalho da oração bem realizada, não com palavras vãs. Tudo isso nos coloca em sintonia e nos ajuda como um remédio a vencer as tristezas, a perdoar aquele irmão que nos ofendeu, a ter mais fé e esperança de que as coisas que não deram certo hoje, darão certo amanhã. E ainda fica sempre esse convite, né, que ela coloca em relação ao Espiritismo, que é para nós aqui uma revivescência das verdades cristãs. Um livro aberto em convites intermináveis. Quando a gente se coloca a estudar, a gente tem ali uma verdadeira tradução do que Jesus queria nos dizer. E aí a gente vai sendo então assistido por esses espíritos elevados que estão em torno de nós, porque nós vamos nos conectando com as palavras do Evangelho e também com as vivências do Evangelho. Então, essas chagas que nos chegam, as dúvidas que nos fazem sofrer, a solução é o trabalho no bem. E o Espiritismo tem muitas maneiras de nos ensinar como trabalhar no bem, para reavivar a nossa fé. Sheila dá um destaque interessante aqui ao Espiritismo, porque ela lembra, né? E é verdade isso. Onde tem uma casa espírita, logo os irmãos são inspirados ao trabalho com as crianças, com os idosos, alimentando aqueles que passam necessidades, vestindo os nus, procurando instruir as criaturas sequiosas de verdade. Não é? Quando abre uma casa espírita, todo aquele ambiente em torno da casa espírita se modifica, aquela comunidade se modifica. E veja, nem precisa que a casa espírita esteja aberta o tempo todo. O trabalho se realiza à distância e vai a distâncias que nós nem imaginamos. Então isso é para que a fé tome o lugar da dúvida. Os sentimentos se elevem na vibração do amor e esse amor esteja na dimensão da fraternidade. Lembra-nos, Sheila. E encerrando nesse nosso momento juntos, colocamos aqui a frase final, lindíssima, que Sheila nos lembra, que unir em torno do Cristo é acender o sol no coração. Que cada vez mais nós possamos nos unir em torno do Cristo, em torno desse trabalho a favor do bem, para que possamos estar sempre em harmonia, em fraternidade, estaremos nessa harmonia com o todo, com essas muitas dimensões do universo, para que possamos estar, assim como os espíritos superiores trabalhando por nós, através do seu amor e dos bons sentimentos que nos sustentam, nós também, abrindo-nos a buscar esse sentimento, também transmitirmos os nossos sentimentos de amor. Unir em torno do Cristo é acender o sol no coração. Então que sejamos este sol como o astro-rei que nos alimenta, que alimenta as plantas, que alimenta os animais, que alimenta a vida na terra. Sejamos nosso sol a alimentar os corações de todos aqueles no trabalho à distância, que alcance distâncias que só o nosso coração, em união e harmonia com Cristo, com Deus, saberá um dia como, quanto, onde chegamos com este sol. Desejamos uma ótima semana, até o próximo encontro, que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Um forte abraço, Paz e bem a todos.